Olá, seja bem-vindo ao canal Missão da Igreja. Eu queria deixar aqui uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 8, que diz assim: E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhes disse: Onde tu estás? Eu queria trazer aqui essa palavra e falar um pouco sobre quando o homem tenta fugir da presença de Deus. Nós sabemos que as coisas de Deus, elas são difíceis, a obra do Senhor não é fácil, o caminho é estreito, há espinhos pelo caminho, o chamado de Deus é um chamado que nos coloca diante de dificuldades em nossa vida, mas nós não podemos abrir mão da vontade de Deus para nossas vidas. Nós temos um chamado pelo Senhor, nós temos o conhecimento da vontade de Deus e nós precisamos se dispor. E Adão havia pecado contra Deus e ele procurou se esconder do Senhor. Ele foi para o meio das plantas, para o meio das árvores e tentou se esconder de Deus. E nós não podemos fugir da presença de Deus. O salmista Davi, ele fala no Salmo número 139, no verso 7, ele diz: Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer e fizer a minha cama no inferno, tu também estás lá. Se eu tomar as asas da alva e voar até as extremidades do mar, tu também estás lá. Se eu me encobrir com as trevas, se tentar me esconder no escuro, tu estás lá também. As trevas vão brilhar diante de ti como luz. A luz e a escuridão são para ti a mesma coisa. O salmista Davi, ele sabia que não podia fugir da presença de Deus. Deus, ele é onipresente e ele também é soberano. E quando eu digo que Deus é soberano, isso implica dizer que quando Deus tem um chamado na sua vida, na minha vida, Ele vai fazer com que esse chamado se cumpra em nossas vidas e que nós precisamos nos colocar na presença de Deus para que esse chamado se cumpra. E esse chamado de Deus implica em uma grande responsabilidade, porque se por um momento nós recusarmos esse chamado de Deus, vai acontecer que nós vamos acabar voltando para o mesmo lugar. Nós vamos ter que acabar recomeçando, ou em um momento ou em outro, nós vamos ter que recomeçar novamente tudo de onde nós paramos. E eu vejo isso, que Deus tinha um chamado muito forte na vida de um homem chamado Jonas, porque no capítulo 1 de Jonas, do livro de Jonas, nós vemos Deus dizendo para Jonas ir pregar na cidade de Nínive. E Jonas se recusa e ele pega um navio para Tarsis. Ele tenta fugir da presença de Deus. E Deus ali envia uma grande tempestade no mar diante daquele navio. E tinha muitas pessoas naquele navio além de Jonas. Porém, Jonas se encontrava no porão do navio dormindo. E aqueles homens do navio ficaram clamando aos seus deuses para que cessasse aquela tempestade. E o capitão foi até o porão e disse: Ô dorminhoco, o que tu faz aí? O que tu fazes aqui dormindo dessa forma? Levanta-te, clama ao teu Deus para que essa tempestade cesse, para que não pereçamos. E a Bíblia diz que os homens perceberam que Jonas estava fugindo da presença de Deus. E perguntaram ali, lançaram sorte para saber por causa de quem, dentre aquelas pessoas que estavam no navio, por causa de quem estava sobrevindo aquele mal, aquela tempestade, que o navio estava quase perecendo, já estava quase naufragando. E ali a sorte caiu sobre a vida de Jonas. Perguntaram: fala agora qual é a sua ocupação.
quem é você? De onde você vem? E Jonas disse: eu sou hebreu. Eu temo ao Deus que criou os céus e a terra. E aqueles homens temeram e perceberam que Jonas estava fugindo da presença de Deus. E eles lutaram para que aquela tempestade não destruísse o navio. Tiraram os pesos que havia no navio, jogaram ao mar, mas nem assim estava adiantando. E eles clamaram a Deus e disseram: Senhor, não impute o sangue desse homem, mas nós vamos ter que lançar ele no mar. Porque Jonas disse: esse mal só vai cessar quando vocês me jogarem do navio. E assim os homens fizeram, jogaram Jonas do navio, lançaram Jonas ao mar. E a Bíblia diz que Deus deu ordem a um grande peixe para que engolisse a Jonas. E agora Jonas, por causa daquela desobediência, veja só que quando um homem desobedece a Deus, acontecem coisas até com pessoas que estão em sua volta, coisas ruins acontecem até com pessoas que estão em sua volta. E ali Jonas, no ventre daquele grande peixe, ele ficou 3 dias e 3 noites. E ele orou a Deus. Ele se sentia, na sua oração, ele dizia que ele se sentia como que estava no inferno. E ele pediu a misericórdia de Deus. E Deus é misericordioso. Deus ali ouviu a oração de Jonas e deu ordem ao peixe. E o peixe ali vomitou a Jonas na praia, na terra seca ali. E a voz de Deus continuou falando com Jonas, dizendo: vai até a cidade de Nínive e prega lá, porque dentro de 40 dias eu vou destruir a cidade. Se aquele povo não se arrependesse, Deus ia destruir aquela cidade. Mas aquele povo creu na pregação de Jonas e se arrependeram e jejuaram. Até os animais jejuaram naquele dia. O rei desceu do trono, rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e foi para cinzas e se humilhou diante de Deus. E Deus poupou aquela cidade porque viu que o povo havia se arrependido. O que eu quero dizer para você é que se você tem um chamado de Deus, não adianta você fugir do Senhor, não adianta você tentar se esconder de Deus. Faça como o profeta Isaías, que quando ele viu aquela grande visão no capítulo de número 6 do livro de Isaías, ele viu o Senhor em um alto e sublime trono, e toda a glória de Deus e os serafins, e toda aquela visão maravilhosa. Mas quando ele viu aquilo, ele sentiu que ele era um homem muito pecador. Ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que vou perecendo. E ali um serafim voou ali, tocou nos lábios do profeta Isaías e disse: a sua iniquidade, o seu pecado foi perdoado, foi purificado. E Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a palavra que eu quero deixar para você que anda fugindo da presença de Deus, que anda se recusando para a obra do Senhor, que anda dizendo não para as coisas de Deus. Porque você então não substitui o não, as desculpas, por eis-me aqui. Comece a falar: eis-me aqui para o Senhor. Comece a falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faça-se a tua vontade na minha vida. Glória a Deus. E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida se você se colocar na presença dEle, como Ele quer. Não como você quer, mas como Deus quer. Se apresente diante do Senhor. E Deus vai operar maravilhas na sua vida. Elias, ele fez grandes coisas para Deus, mas a obra ainda não estava terminada. E quando Jezabel ameaçou Elias, ele fugiu e entrou dentro de uma caverna. Ele fugiu daquela mulher, ele fugiu com medo de perder a sua vida. Ele se escondeu dentro daquela caverna e Deus foi até lá naquela caverna. Mas antes disso passou um grande vento naquela caverna, mas Deus não estava no vento.
E depois disso um terremoto, Deus porém não estava no terremoto. Depois veio um fogo e Deus também não estava no fogo. Depois veio uma voz mansa e suave e disse: Elias, que tu fazes aqui? E Elias saiu para fora da caverna e começou a dizer para Deus: Senhor, eu tenho sido zeloso da tua obra, mas destruíram, o povo tem se rebelado, destruíram seus altares, só eu fiquei. E Deus manda ele voltar e continuar a obra. A obra do Senhor não pode parar na sua vida. Você precisa se colocar na presença dEle, se dispor para Ele. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, para que você se coloque na presença do Senhor. Pare de fugir de Deus, pare de se esconder de Deus. Se coloque na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.